Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com muito orgulho que começamos aqui mais um curso de banco de dados da rede itinerante. Esse curso especificamente sobre questões aí da FCC. A gente montou esse curso com foco no concurso aí do TST, mas ele pode ser utilizado aí em vários outros concursos da mesma banca. A gente estruturou ele de forma que tivesse a maior quantidade de assuntos possíveis aí para que você, concurseiro, não tivesse problema aí com questões da FCC relacionadas a banco de dados. Eu sou Thiago Cavalcante, professor aí da rede itinerante, venho trabalhando aí juntamente com outros professores, o Walter, o Pedrosa, o Pacheco, o Rogerão. A gente está montando uma equipe forte de ensino aí de concurso na área de TI. A minha área específica, banco de dados e sistema de suporte à decisão. Então, a partir de agora, esses assuntos relacionados a banco de dados e SGBD são de responsabilidade minha. Então, quem quiser aí, qualquer coisa, estamos às ordens. Vamos então começar aqui a falar do nosso curso, né, e mostrar qual é a nossa meta aí, até onde a gente vai, né, o que é escopo e o que é escopo negativo, como o pessoal de gerência de projeto fala. Então, escopo do nosso curso são os itens de 1 a 6. Vejam aí, a gente vai falar de banco de dados e características de SGBD, de modelos relacionais em rede hierárquica, que são os modelos baseados em registro, e do modelo orientado a objeto, que é um modelo baseado em objetos. E vamos falar de banco de dados distribuídos. Mas, professor, aqui está dizendo que é modelo. Bom, banco de dados distribuídos não é exatamente um modelo, mas a FCC fez questão de colocar aqui, então às vezes a gente replica o edital da forma como está organizado, certo? A parte de modelagem de banco de dados, aqui a gente vai ver a parte de diagrama entidade e relacionamento e todas as suas características do modelo. Vamos falar um pouquinho também do modelo ER estendido. Vamos ver a questão de banco de dados, um pouquinho de organização de arquivos e métodos de acesso. Vamos falar de abstrações e modelos de dados. Vamos pensar um pouquinho também sobre sistema de gerenciamento de banco de dados, as características dele. Vamos falar um pouco sobre os princípios de administração de banco de dados, aqui tratar um pouco também das funções aí do DBA e do AD, né, que seria o administrador de banco de dados e o administrador de dados. E finalmente aqui esse assunto só interessa mais ao pessoal de suporte do concurso TST, mas pode ser que seja interessante aí para você em outros concursos. Então vamos falar também de conhecimentos em SGBD Oracle, vamos falar lá dos processos que rodam em background em Oracle, vamos falar também da estrutura de armazenamento de Oracle, a hierarquia aí dos componentes dessa estrutura e finalmente a gente vai ter aí só nos slides as questões extras de SQL, PL, SQL. Vejam que esse assunto para a prova do TST ele só está incluso na ementa do cargo de técnico, mas a gente estava planejando esse curso completo. No final aí a gente só conseguiu, dentro do tempo que a gente tem, lançar até o item 6. O item 7 e o item 8 vão ficar para um próximo momento, certo? Mas temos aí mais umas 40 e poucas questões desses outros dois assuntos para você, concurseiro, treinar. Temos alguns comentários já, tanto nos slides como nos comentários dos slides, que vale a pena que você faça e veja os comentários. E qualquer dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos listados, é só procurar a gente aqui no Tire Suas Dúvidas, né? Então, a gente tem o meu e-mail, rctiago@gmail.com, onde eu respondo sempre o mais rápido possível os e-mails de todos os alunos que me enviam. Temos a rede itinerante, que eu também estou lá, meu perfil lá, Thiago Rodrigues Cavalcante. A gente também está sempre comentando aí questões e coisas relacionadas a concurso. A gente tem um grupo lá de banco de dados, onde eu estou lá presente e sempre que possível faço lá meus comentários para tentar aí sanar as dúvidas dos alunos. O TI Master e o grupo criado aí por Walter Cunha há vários anos já, e lá é um lugar que você pode também postar suas dúvidas e tem outros concurseiros lá que de forma rápida e ágil geralmente também contribuem aí cada um na sua especialidade para sanar todas as dúvidas aí. Bom, a gente vai agora para um primeiro bloco de questões que eu chamei de bloco de aquecimento, que seria algumas questões variadas sobre esses assuntos introdutórios de banco de dados,
onde a gente consegue aí ter um pouco da visão geral do assunto. Em seguida, a gente vai entrando a fundo em cada um daquelas outros pontos que a gente colocou aí no slide anterior. Vamos então para a nossa primeira questão aqui da FCC do nosso curso, que diz o seguinte: a questão da Infraero, de analista de banco de dados de 2001. Vamos aí ler o enunciado. Com relação a banco de dados, é incorreto afirmar: Memo são campos de longitude muito extensa, mas que apresentam um inconveniente de não poderem ser indexados. Vejam, pessoal, a questão de Memo é exatamente essa, né? Eles são campos alfanuméricos de longitude quase que ilimitada, né? Não é ilimitada. Ele, lógico, tem todo banco de dados tem limite de armazenamento de arquivos e tudo mais, mas ele é muito extenso. E o primeiro inconveniente que ele tem é justamente esse, de não poder ser indexado. Mas, por conta disso, ele também não pode ser pesquisado, agrupado ou ordenado. Por quê? Você não tem um indexador para ele, você vai ter um problema muito grande para fazer pesquisas, agrupamentos ou ordenação. E dado o tamanho do memo, imagine a dificuldade de um processador aí para ordenar uma estrutura aí de dados de longitude muito grande. É uma coisa extremamente custosa que não vale a pena. Então, geralmente, ali no memo estão aqueles comentários, coisas que são longas, mas que elas não são fruto de indexação, elas não vão virar índice nem vão ser ordenado nada por ela. Elas, basicamente, essas estruturas ditas memo, elas servem para você conter uma descrição de alguma entidade ou de alguma relação na sua tabela. Você tem lá a relação professor com aluno, uma disciplina, e no final o professor pode emitir aí um relatório do aluno, falando das qualidades do aluno, do resultado dele no curso. E, logicamente, quando você vai procurar esse relatório, você não vai procurar pelo relatório, você vai procurar pelo aluno, e lá dentro do aluno você pode puxar o relatório e ler esse relatório aí. Vamos então para a alternativa B, né? Um esquema de banco de dados é especificado por um conjunto de definições expressa por uma linguagem informal suportada por um SGBD. Bom, aqui tem alguns erros, né, pessoal? Primeiro, ele não é especificado por uma linguagem informal. E segundo, a linguagem informal não é suportada aí pelo SGBD, né? A gente pode ir lá no livro do Waldemar Seltzer e ver o que é que ele comenta a respeito disso. Ele diz basicamente que as informações informais, que são modeladas de modo a tornarem mais objetivas e abstratas, né? A gente vai ver já já um slide que mostra como é que esse autor define a hierarquia aí entre níveis de modelos de dados. Aí ele diz o seguinte, ó: para que se possam ser associados a conceitos universais e não temporais, é preciso aí que seja transformada essas informações informais em informações formais. E ele ainda complementa, né? As informações formais podem ser expressas matematicamente. Desta forma, podem ser introduzidas no computador por meio de dados, sempre tratado por uma espécie de fórmulas representada pelos programas que a máquina executa direta ou indiretamente. A grande questão aqui, pessoal, é que para ser entendida ou suportada aí pelo SGBD, essa linguagem também não pode ser uma linguagem formal, ela tem que ter lá os seus parâmetros e as suas estruturas lá bem definidas, certo? Essa aí então seria a nossa resposta, está incorreta. Vamos ver as outras alternativas e comentar um pouco sobre cada uma delas. A letra C diz o seguinte: a independência de dados reside na habilidade de se modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição de esquema no nível mais alto, exceto para as definições que envolvam características físicas dos dados. Bom, exatamente isso, né? O Navate define lá a independência dos dados como a capacidade de alterar um esquema no nível de um banco de dados sem ter que alterar o esquema de nível mais alto. É exatamente essa definição aqui. Ele vai um pouco mais além e diz que, exceto para as definições que envolvem características físicas dos dados. É basicamente você, por exemplo, define um inteiro ou uma estrutura de dados no nível mais alto, no nível lógico, e lá na base de dados, a estrutura física ela é criada como um inteiro. Aí você vai
muda esse inteiro para um byte. Logicamente, se o SGBD receber um comando SQL que passa um inteiro e tentar armazenar isso num byte, vai dar problema aí de tipo. Então, é uma questão aí de abranger um pouco mais essa definição, mostrar que ela não é sempre genérica, tem algumas dificuldades para implementar essa independência de dados, mas é uma característica que os SGBDs eles tentam prover para os usuários aí e principalmente para o pessoal de administração de dados. Bom, na letra D, no modelo entidade e relacionamento, uma entidade é um objeto que é distinguível de outro objeto por um conjunto específico de atributos. Exatamente, né, pessoal? Uma das características aí que distingue um objeto do outro ou uma entidade da outra é justamente o conjunto de atributos usados aí para sua especificação. Então, uma entidade pessoa tem lá os seus atributos específicos, né? Nome, endereço e tudo mais, e outra entidade, departamento, também tem os seus atributos específicos lá de empresa, de localização e de coisas desse tipo. Então, nós temos aí dentro do modelo entidades que usam os diferentes atributos a elas associados para diferenciar uma entidade da outra. Na letra E, temos aí no modelo entidade e relacionamento, um relacionamento é uma associação entre várias entidades. É exatamente, né? A gente às vezes pode questionar que existe aí um autorrelacionamento entre a mesma entidade, e isso é um relacionamento de fato no modelo entidade e relacionamento, mas isso é para evitar que você tenha aí uma redundância de descrição no modelo. Você não precisa desenhar duas entidades iguais para prover um relacionamento entre elas, né? Você simplesmente relaciona ela com ela mesma, mas a ideia do modelo entidade de relacionamento é que o relacionamento seja uma associação entre várias entidades. Podem ser duas, três, quatro e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Só vamos aqui rapidamente. A nossa resposta está aí na nossa letra B. E como eu falei, foi tirado do livro do Setzer, de 1999. Isso aí está nas primeiras páginas do livro, logo no iniciozinho. Ele define aí essa hierarquia entre os modelos de informação de dados aí que a gente tem. Então ele diz que no mundo real as coisas estão lá nebulosas, ele bota até essa nuvenzinha aí. Essa aqui é só uma adaptação que eu fiz no livro dele para a imagem aparecer melhor na sua tela, mas a figura e as informações são exatamente as mesmas, certo? Então, o que o Valdemar Setzer diz? Ele diz, ó, do mundo real, você transforma essas informações em um modelo descritivo, que é basicamente você fazer um levantamento de requisitos e pegar informações informais lá dos seus seres, dos seus fatos, dos seus objetos e começar a estruturar ela de forma a perceber quais são os elementos aí que vão participar do seu modelo. Aí você pega esse modelo que ele diz descritivo e transforma ele no modelo conceitual. Veja que a partir do modelo conceitual é que você pode criar aí a sua base de dados. Então veja, as informações do modelo conceitual são ditas informações formais. Isso aí é o que responde mais uma vez a nossa questão. E as estruturas de informação desse modelo conceitual são especificações aí de manipulação de dados, certo? Por fim, a gente tem os dados propriamente ditos, lá declarado no modelo operacional, que é aqui onde está a estrutura de fato do BD, gerada a partir do modelo conceitual. E aqui nós temos as estruturas externas dos dados, que são as especificações e programas de manipulação desses dados. E por fim, o modelo físico, que o próprio Setzer diz que é uma cadeia de bits e bytes que armazena aí as estruturas internas dos arquivos e das tabelas, que são programas interpretáveis e executáveis, já estão lá de fato compilados aí na sua base de dados, ok? Bom, dito isso, vamos passar então para a próxima questão aqui da FCC, mais uma questão da Infraero de administrador de banco de dados de 2011. Para preservar a consistência e a integridade dos dados, um SGBD pode requerer que algumas restrições sejam aplicadas, dentre elas a restrição de integridade referencial, a qual garante que, bom pessoal, uma integridade referencial é basicamente descrita pela seguinte ideia: você tem uma tabela com
o atributo identificador dessa tabela, vamos supor uma tabela A, com o identificador aí dessa tabela, o ID de A, e a gente tem então outra tabela B que possui um relacionamento aí 1 para n com A. Então, uma das formas de você relacionar A com B é justamente pegar o ID de A e exportá-lo, vamos dizer assim, para B. Então, na entidade B, agora a gente tem uma chave estrangeira que é justamente o ID de A, certo? Visto isso, o que a gente diz? Que o ID de A na entidade B, que é utilizado como chave estrangeira, quando existir uma tupla em B, ou esse atributo é nulo, caso não exista uma referência para ele em A, ou esse atributo ele é uma chave primária da entidade A. Ou seja, você precisa garantir que na entidade A existe de fato um elemento com esse atributo A para manter a integridade referencial aí entre os dados. Um exemplo prático disso é exatamente a relação entre funcionário e dependente, ou pai e filho. Você tem sempre no filho ou no dependente o ID do pai, e você só pode criar nesses modelos um dependente ou um filho se você tiver a ele um pai associado, ok, pessoal? E se você, por exemplo, quiser criar um determinado dependente lá que não tem associação a nenhum dos respectivos funcionários, você coloca lá o atributo ID de funcionário, que é uma foreign key, como sendo null, aí você garante a integridade referencial, ok? Bom, então vamos ver aqui, dentre as nossas alternativas, onde está essa descrição que eu acabei de fazer. Na letra A, diz o seguinte: uma operação não será efetuada caso o valor da linha não atenda a uma regra de negócio. Bom, pessoal, isso aí é exatamente a definição de restrição semântica. Não é integridade referencial. Na letra B, ele diz o seguinte: cada tabela possua uma chave primária única e que o valor dessa chave não possa ser null. Bom, pessoal, isso aí é exatamente o que a gente chama de restrição de chave, né, pessoal? O que acontece aqui? Uma chave primária, ela identifica unicamente uma determinada linha da tabela. Então, para ela identificar isso, ela precisa que o valor dela não seja nulo, senão ela perde essa característica de identificação e ela também não pode ser repetida aí dentro dessa tabela, dentro dessa entidade. Ok, pessoal? Vamos então para a alternativa C. As linhas da tabela possuam valores diferentes de null. Também não é a nossa resposta. Essa questão de as linhas possuírem valores diferentes de null não é nenhuma restrição, não pode ser associada a nenhuma restrição. Basicamente, uma característica aí que deve existir: se os valores da tupla forem iguais a null, você provavelmente não tem uma chave primária, você quebra toda a ideia aí do modelo, tanto o modelo relacional quanto o modelo entidade de relacionamento. Todos eles precisam definir aí as chaves primárias das suas estruturas, ok? A letra D diz o seguinte: um registro não possa ser excluído caso existam referências à sua chave em outras tabelas. Isso é uma consequência do que eu expliquei, né, pessoal? O que acontece? Se você tem um registro dependente associado a um funcionário, você não pode excluir um funcionário sem verificar se existe algum dependente associado a ele. Por quê? Porque se você excluir esse funcionário e não excluir o dependente associado a ele, esse dependente vai ficar com a integridade referencial quebrada. Tanto é que, para resolver esse problema, o SQL utiliza a cláusula cascade, né? Então, se você for tentar deletar um funcionário que tenha uma chave que seja chave estrangeira em outra relação, basicamente você vai ter que apagar o funcionário e, em cascata, apagar também o dependente. Veja que essa é a nossa resposta. Vamos então para a alternativa E. Uma chave primária possa ser utilizada em outro registro, caso seja declarada como foreign key. Bom, a chave primária não é declarada como foreign key. Em SQL, você declara uma chave como foreign key
e referencia o atributo da outra relação a qual essa chave está associada. Ok? Bom, com isso a gente resolve essa questão. A nossa resposta feliz está aqui na letra D. Vamos seguir em frente para a próxima questão aí de banco de dados da FCC. Mais uma questãozinha falando sobre essa ideia de restrições de banco de dados. Vamos ler o enunciado. No contexto de restrições de integridade de um SGBD, quando uma restrição define que um empregado não pode ter um salário maior do que o seu superior imediato, deve ser classificada como uma restrição de integridade de domínio, de chave, de vazio, referencial ou semântica. Pessoal, veja que ele está definindo aqui uma regra de negócio. Regra de negócio é garantido por a nossa conhecida integridade semântica, ok? Bom, então vamos analisar aí as outras alternativas, né? A restrição de domínio, basicamente você diz que em uma tupla, um determinado atributo A deve ter um valor atômico dentro de um domínio de A. Então, o que ele quer dizer com isso? Essa definição aí, tirada do livro, acho que do Navat, ele diz o seguinte, ó, eu tenho um domínio de A, que é basicamente um conjunto de elementos, e qualquer valor de A tem que ser retirado desse conjunto de elementos. A gente pode dar um exemplo dos inteiros, por exemplo. Se você definir lá o seu atributo como integer, você pode colocar nele qualquer valor inteiro. Então, isso resolve aí essa questão de restrição de domínio. Na realidade, ele cria uma restrição de domínio, ok? A restrição de chave, a gente já via basicamente dizer que a chave ela tem que ser única e não pode ter valores nulos. A restrição de vazio ou restrição de integridade de vazio diz basicamente que um atributo não deve possuir aí valores nulos. E, finalmente, a restrição de integridade referencial, que foi o que falamos aí na questão anterior. Acho que não tem mais nada para comentar a respeito de integridade referencial, certo? A nossa resposta feliz está aí na letra E. E vamos, então, seguir em frente para a próxima questão aqui da FCC. Mais uma questão que trata aí de restrições. Uma restrição é especificada entre duas relações e é usada para manter a consistência entre tuplas de duas relações, é denominada restrição de... Mais uma vez, ele trata aí da nossa restrição de integridade referencial, né, pessoal? Ele mantém a consistência entre tuplas de duas relações. Aqui nós temos, mais uma vez, restrição de integridade de chave, essa a gente já falou. Restrição de integridade comportamental poderia ser vista como uma restrição semântica, mas esse não é o termo utilizado. A restrição de integridade de entidade, que diz basicamente que dentro de uma entidade, nenhum atributo da chave primária pode ter valores nulos. Então, é um complemento aí da integridade de chave. E a restrição de chave primária, essa aí não é conhecida como restrição, ela é geralmente conhecida como integridade de chave. Vamos então aqui a nossa resposta feliz, a nossa letra C. Vamos aqui resolver mais uma questão de banco de dados, que é a questão também da prova da Infraero aí 2011. Quando uma transação A acessa o banco de dados, o SGBD automaticamente bloqueia parte do banco que essa transação altera ou requisita. Ao efetuar uma transação B em paralelo, o SGBD também bloqueia partes do banco de dados que essa transação acessa. Tais procedimentos se referem à característica de um SGBD denominada controle de... Pessoal, isso aí é uma característica denominada controle de concorrência. O que está acontecendo aí? Basicamente, duas transações estão executando em paralelo e essa execução em paralelo exige que algumas características ou propriedades das transações elas aconteçam. Por exemplo, o isolamento, né? Então, você tem duas restrições executando em paralelo
E uma das propriedades do banco de dados é exatamente impedir que uma transação conheça a existência da outra e não permita também que ela atrapalhe aí a execução da outra transação. Então, isso aí seria uma questão de controle de concorrência. A questão de controle de integridade, geralmente a gente fala de restrições de integridade, quando a gente trata de banco de dados, né? A questão de controle de concorrência, a gente sabe que em um SGBD multiusuário, como o próprio nome sugere, precisa permitir que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo. Então, isso é essencial se o dado para múltiplas aplicações está sendo integrado e mantido em um único banco de dados. O SGBD, então, precisa incluir um software de controle de concorrência para garantir que vários usuários tentando atualizar o mesmo dado façam isso de maneira controlada, de modo que o resultado das atualizações seja correto. É exatamente isso, isso aí está mais ou menos descrito dessa forma no Navat, e vejam que essa é a nossa resposta, né? Na letra C, nós temos controle de restrições, isso aí não existe nos termos aí de banco de dados. A gente fala sempre de controle de concorrência e alguns outros tipos de controle aí que podemos ter dentro do banco de dados, mas o controle de restrições basicamente não existe. Você pode criar algumas restrições pelo comando SQL, mas não existe um controle específico de restrições. Controle de desempenho, embora tenha a ver com controle de concorrência, mas essa não é a definição tratada aí na questão. Basicamente, controle de desempenho seria você fazer um tuning aí do banco de dados e tentar melhorar ou monitorar também o desempenho do banco para poder fazer ajustes aí para que ele se mantenha a operação com suas características de desempenho normais, né? A outra aqui diz o controle de restauração. Esse aí é muito mais conhecido por nós como recuperação após falha, né? Que visa retornar o banco de dados para um estado válido antes de uma determinada falha aí que aconteceu no banco. Vejam que a nossa resposta está aí na letra B e, conforme prometemos desde o início do curso, já comentamos aí as outras alternativas. Vamos seguir em frente para a próxima questão e última questão desse bloco. Considere, se uma transação é concluída com sucesso, operação commit bem-sucedida, então seus efeitos são persistentes. E 2. Ou todas as ações da transação acontecem, ou nenhuma delas acontece. As propriedades 1 e 2 das transações em SGBD significam respectivamente. Veja, a primeira operação trata exatamente da durabilidade, né, pessoal? A gente tem, se o commit é concluído com sucesso, então o que acontece? Os dados ficam aí armazenados na base de dados de forma persistente. E na alternativa 2, a gente tem o seguinte: ou todas as ações da transação acontecem ou nenhuma acontece. Isso é aquela ideia de atomicidade. As operações dentro da transação, elas têm esse princípio, né? Ou elas acontecem em bloco ou elas não acontecem, né? Então, é justamente aquela ideia de você ter, por exemplo, uma transferência em um banco, né? Você tira da conta A e bota na conta B. Isso tem que ser uma transação e tem que ser atômico. Se você não tiver essa ideia de atomicidade, o que acontece? Você retira da conta A, seria a conta de Tiago, por exemplo, e se você não depositar isso na conta B, o sistema vai ficar com problemas, né? Você vai ter aí uma perda de consistência dos dados, pois você vai ter menos dinheiro nas contas do que de fato deveria existir. Então, as nossas alternativas durabilidade e atomicidade está aí na nossa letra D. Vamos analisar aqui as outras propriedades de uma transação que geralmente são consideradas propriedades fundamentais ou as principais propriedades da transação, que são essas quatro aqui. Primeiro, porém, vamos definir transação, né? É um programa em execução ou um processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, que efetuam leitura ou atualização dos seus registros. Até aí, tudo tranquilo, uma transação é exatamente essa definição que a gente vê aí acima.
Abaixo a gente já falou de atomicidade e durabilidade na questão. Vamos falar agora de isolamento. A gente tratou um pouco de isolamento quando a gente falou do controle de concorrência. As transações elas têm que ser isoladas umas das outras. E a consistência é justamente a ideia de você tirar o seu banco de dados de um estado válido e levar ele para outro estado que também é válido. Veja que o exemplo que eu dei de transferência entre conta corrente, você quebra a atomicidade, quando você apenas retira o dinheiro da conta e não deposita na outra, falha aí no meio e quebra a consistência dos dados também, porque você muda aí o dinheiro que existe dentro do sistema. Agora, uma questão importante é exatamente que para resolver esse problema, quando você tem um erro no meio de uma transação, o banco de dados ele executa a questão do rollback. Ele garante a atomicidade e garante aí a consistência dos dados. Ok, pessoal? Vamos fazer uma pausa, beber uma água e já já a gente volta com mais questões da FCC. Forte abraço, já já voltamos.